Para muita gente, ele é o primeiro a dar bom dia, a festejar a chegada e é o melhor amigo do homem. Os animais de estimação hoje parecem parte da família e por isso agora eles já podem contar com tratamentos planejados especialmente para eles. Sobre isso a gente conversa hoje com o Andrew Wincer, que desenvolve um trabalho como personal dog, né? Isso mesmo. Seja bem-vindo aqui ao Ponto de Vista, Andrew. Obrigado. Conta um pouco pra gente o que faz um personal dog. O personal dog, ele tem que cuidar do animal não só a questão do organismo, mas também satisfazer as necessidades do cão. E ele pode se dividir em dois, tanto na parte da socialização, que é tirar a agressividade, tirar a fobia, ansiedades, ou dog walker, né, que é aquele passeio que a gente costuma ver muita gente fazendo de manhã, à tarde ou até mesmo à noite. Pode ser comparado ao trabalho de um personal trainer? Pode ser comparado. Eu faço como se fosse um personal. Em casos de passeios, se monta uma planilha com atividades, vamos dizer, 3 vezes por semana. Um dia faz caminhada, outro aumenta o rendimento, perder peso ou se precisa aumentar. É um trabalho de personal trainer. E qual que é o motivo das pessoas procurarem esse serviço? As pessoas procuram por causa da falta de tempo. A gente sabe que cachorro é um ser vivo. Ele precisa satisfazer suas necessidades. Só que as pessoas, devido à corrida do dia a dia, tem que trabalhar, às vezes chega tarde, não tem o tempo, não tem uma hora para se dedicar para o cão. Então, eu ajudo as pessoas nesse campo. Eu faço para que eles possam usufruir mais do seu animalzinho. E quais são as ferramentas que você usa para isso? A ferramenta não há nada assim, um pedaço de pau, nada disso, não é um jornal enrolado, nada. É simplesmente um colar, a guia e a mão. A mão ela é essencial para se corrigir e fazer correções que o cachorro esteja errando. Mas é um trabalho cansativo também, né? Depende do cão. Os cães a gente pode dizer que é como pessoas, cada cão tem sua personalidade. Então tem os que são mais quietos, são mais reservados, como tem aqueles que ninguém segura. E quando é de porte grande, aí exige do ombro, exige do braço para segurar no início. É um trabalho cansativo, exige muito da nossa paciência. Os cães, eles testam a nossa paciência. E há algum tempo, os cachorros de grande porte, eles para sair na rua, né, para fazer um passeio, eles precisavam usar a focinheira. Isso ainda continua hoje? Olha, continua. É exigido um pouco. Cães como Rottweiler, Pitbull, Dogo argentino, que são cães porte forte, porte grande. E as próprias pessoas da comunidade, a gente vê ao caminhar, eles cobram isso. Muitos passam e falam, cadê a focinheira? Então a gente utiliza essa ferramenta. Lógico que tem que fazer toda a associação certa com o cão para ele não se assustar, porque senão tem um cachorro que vê a focinheira e ele se esconde. Mas é obrigatório, porque o cão ele é baseado na sua reação. Então ele não pensa em te atacar. Se ele se sente ameaçado, ele vai te atacar. Então a gente tem que prevenir a ação dele. Certo. E o que você leva em conta para planejar essas atividades, né? Você falou que tem uma planilha, tudo depende das necessidades do cachorro? Exatamente. Tem que ver o peso, tem que ver como que é a rotina dele, se ele às vezes caminha ou se ele nunca caminhou na vida dele, nunca ele fez um passeio. Eu não posso pegar ele no nível, caminhar como se fosse um nível avançado. Então, é que nem um ser humano, tem que ir passo a passo, tem que ver a alimentação, todos esses aspectos são levados em conta. Sim, e mesmo convivendo com os humanos já, ou convivendo com uma família, né? Alguns cachorros ainda têm um comportamento bastante antissocial, né? Como que você trabalha isso? Para a gente entender esse comportamento, a gente pode entender como que é a sociedade de um cão. Quando o cão nasce, ele tem duas opções. Ou ele é líder, ou ele é liderado. O instinto é ser liderado, porque é a mãe que vai satisfazer as necessidades dele. Só que quando ele chega na nossa casa, o pai, a mãe, os filhos são o bando dele. Então ele vai procurar o líder daquele bando. Se ele não acha, ele vai se tornar. E aí é que ele tem aquela questão da sobrevivência. Então ele se torna agressivo, ele sobe no sofá, pula na cama, ninguém consegue controlar. É porque ele está se tornando o líder daquele bando. E a rotina da família também interfere nesse comportamento? Interfere, porque ele chegando no bando, ele vai se adequar aos costumes daquele bando, ou seja, da sua casa. Então, se todo mundo é agitado, o cachorro vai ficar agitado. Se todo mundo é calmo, se souber comandar, ele vai ser calmo. Ele vai se adequar ao ambiente, a não ser que ele se torne líder. Aí ele que vai querer ditar as regras e o ritmo dele.
O ambiente também influencia, né? Por exemplo, um cachorro que mora em apartamento, por exemplo, ele tem mais dificuldade quando inicia esse processo com o personal trainer? Olha, eles... Personal dog, perdão. Personal trainer também. Ele vai variar da personalidade do cão. Tem cães que, independente se é casa ou se é apartamento, ele vai dar um pouco de trabalho, ele vai resistir um pouco a esse treinamento. Agora, cães que vivem em apartamento é mais complicado, né? Porque ele não tem o quintal, ele não tem um jardim, ele não tem aquela garagem para ele andar. É aquele recinto fechado. Ele está acostumado só na sala, cozinha e os quartos. Então, quando ele vê a oportunidade de poder sair do apartamento, conhecer o mundo, ninguém segura ele. É a oportunidade dele. Ele não está acostumado a ver movimento de gente, movimento de carro passando. Ele quer aproveitar aquele momento. Tudo isso causa muita agitação? Muita agitação. O que eu recomendo é a paciência, acalmar o cão. Enquanto o cão não estiver calmo, não faça nenhuma atividade. Eu até oriento os clientes a não dar carinho quando o cão está agitado. Cão agitado, qualquer forma de carinho, um agrado, intensifica a agitação. E o que fazer então para acalmar o cachorro, poder caminhar com ele tranquilamente? Dizem que é um segredo, mas não é segredo não. É a paciência. Os cães, eles são, vamos dizer, teimosos, eles testam a nossa paciência. Então, vamos dizer, por exemplo, ele sobe no sofá, você põe ele no chão, ele vai subir de novo, porque ele quer o sofá, ele quer dominar o sofá. Então, você tira, ele volta, tira e volta. Fica aquela briga. Então, ele testa o nosso psicológico. Então, a gente tem que ir até o fim. Cão agitado, vamos até o fim, acalmar. Uma dica, deite o cão. Deite o cão de lado, porque entre um bando, se não tiver nenhum humano, só cães, vamos dizer um bando com 5 cães, o líder, se ele não se agrada, ele faz isso com o cão. Ele vai deitar, ele vai, vamos dizer, travar o cão no chão, para ele entender que ele tem que obedecer, não é ele que manda agora. Então você deita e acalma ele. Você pode segurar nessa parte do pescoço do cão, finge que é uma garra, como se fosse uma mordida, mas não é para ir com tudo não. Você vai com calma, é uma beliscada. E você vai cutucando. Ele está agitado, você pressiona mais, não deixa ele fazer o movimento. Ele está relaxando, você vai soltando. Até o momento que você pode levantar e ele continua deitado. Aí sim, você coloca o colar, ou coloca o peitoral, ou a coleira que você tem em sua mão, e aí você começa o passeio. Toda vez que ele tentar avançar, para até ele entender que ele tem que ficar calmo de novo. E essas medidas não precisam ser feitas só pelo profissional, né? O próprio dono do cachorro pode fazer isso. Isso, No meu serviço, não só a parte de personal dog, né, que é a parte de socialização como o dog walker, eu faço consultoria. Então tem gente que pede o meu serviço porque não tem tempo. Tem gente que tem tempo, mas não tem o manejo, aquele dom para corrigir o cão. Então ele precisa de uma orientação. Então eu faço uma consultoria. E aí eu ensino a pessoa como cuidar, como tratar, como passear, como manusear o cachorro. Isso a gente pode dizer que é a primeira parte para começar um adestramento? Sim. O adestramento, eu falo muitas vezes, eu reabilito o cão e treino a pessoa. Então não é só o cão que se beneficia com o serviço, o dono também. Porque eu não vou estar 24 horas com o cachorro. Tem cães que eu pego que ele me vê, muda o comportamento, porque ele sabe que eu exijo a educação, eu exijo a calma, eu exijo que ele respeite a minha liderança. Só que eu saio e ele não quer nem saber do dono, o dono não tem pulso firme para ser líder. Então, precisa desse ensinamento para começar, é vital. E o dono também precisa se corrigir para poder ajudar o cachorro? Precisa. O cachorro, ele sente a nossa energia. Então, se a gente está tenso, está bravo, ele vai sentir essa energia. E sem querer, a gente não vai ver, mas a gente começa a tensionar. Tensionar é aquele esticar da nossa guia, da corrente, no pescoço do cachorro, e se torna incômodo. Por isso que tem pessoas que falam, eu consigo passear, mas a gente vê ele está todo... ele está puxando, tá aquela briga, cabo de guerra com o seu cão. Então, a gente não percebe. Então, o dono precisa ter o treinamento da postura dele e da calma dele. O dono tem que ser calmo, né, para poder passar essa calma, ele passar tem que uma energia. Aprender alguns comandos básicos? Olha, eu não uso comandos, né? Tem gente que gosta, que faça assim, sempre que for sair, ele tem que sentar primeiro. Quando você entra, ele tem que esperar.
E tem gente que usa o senta, fica, junto, calma. Eu não uso, eu uso só, vamos dizer, o instinto. André, a gente vai fazer uma pausa agora na nossa entrevista. Nós vamos para um breve comercial e nós voltamos já.